É um prazer estar sempre com vocês. Qual é a pergunta que se queira fazer? Qual é a pergunta? Alguma dificuldade? Alguma coisa que gostaria de perguntar ou falar? Boa noite, dona Daci. Eu gostaria, posso perguntar? É a respeito daquele caso que nós tínhamos comentado de um rapaz novo que está indo no trabalho, que recebe os espíritos, que eu disse que a senhora falou, para a gente teletransportar para outro médium receber. Nós fizemos, mas mesmo assim o espírito anda voltando. Nós temos conversado bastante com ele, porque a gente fala que essa resistência está nele. Essa coisa de não conseguir desligar do espírito. Ele também recebe um avô, mas esse avô também não foi boa coisa. Nessa última conversa que nós tivemos, a gente falou que o avô precisava ir estudar, porque o avô também tem muita dificuldade, mesmo querendo ajudar o neto, mas nas condições que ele se encontra, não. E ele cria muita resistência. A gente vê que o apego é dele. Até nessa última aula eu catei o evangelho da mesa e dei para ele. Falei, você vai estudar e começar a fazer as preces que estão no final do livro. Porque eu perguntei se ele orava à noite. Aí ele disse que ora deitado, ou assim com a cabeça. Eu falei assim não pode. Assim não pode, você tem que ter um pouco mais de disciplina, porque essas orações têm. Mas assim, ele tem, não sei se é dele ou se é porque ele psicografa, ele tem uma mediunidade muito bonita, assim, muito extensiva, sabe? Só que ele só tem 17 anos. E a família não apoia. Como ele foi sempre diferente, essa mediunidade veio desde criança, ele tem muita dificuldade com a família, porque a família não aceita. Eu acho que a família é evangélica e fala que ele é endemoniado. Então nós estamos, mas ele está indo. Toda segunda-feira, está Ele trabalhando. tem de condição de estudar no primeiro ciclo a educação, pesquisa da mediunidade, você teria como colocar ele na pesquisa, na educação, ele tem celular para ele estudar um Eu não sei, computador? mas eu vou ver sim. E vou falar com ele para ele começar, para ele poder ir de quinta, né? Para ele É, começar. Porque ele precisa de algo mais assim. E ele ele está precisa estudar, bem. precisa. E precisa assistir às aulas também que tem no primeiro ciclo. Então você ora para ele, pede para o instrutor dele levar ele para estudar no primeiro ciclo, participar das aulas, porque o médium precisa aprender rapidamente. Senão ele fica com essa influência dos espíritos e daqui a pouco ele tem medo, porque ele não sabe controlar. Então ele tem que saber por que que ele tem que controlar. Por que que não pode ser desse jeito? Coloca nos grupos de estudo, peça para ele, ensina ele como adentra, dá toda a oportunidade de estudo para ele do primeiro ciclo, certo? Vou passar, sim, pode deixar. Mas estamos fazendo, logo que a senhora orientou, tô Ok, assim, tá? vai forte e corajosa. É uma pesquisa para você da manifestação dos espíritos, a pesquisa como estão os espíritos após a morte, como eles reagem, como eles fazem. Então, para nós espírita, toda essa ação da mediunidade não deixa de não ser uma pesquisa, porque nós somos médios educados, então nós temos facilidade de socorrer um espírito. Então, hoje você compreende, como educador, a grande dificuldade do médico que não estuda. Ele não chega rapidamente na forma que deveria trabalhar, porque ele desconhece os métodos de trabalho, certo? Mas não deixa de não ser uma pesquisa para você e para o grupo que está auxiliando ele. Segunda-feira, quem estava dirigindo não me colocou para trabalhar com ele, mas no final não deram conta. Aí me chamaram, porque eu falava, eles falavam, encerra o seu trabalho, e ele não conseguia encerrar, ele treme, dona Aracy, ele treme, e assim, ele tem uma mediunidade muito ostensiva, sabe, que é aquela coisa. Aí eu falei para ele, recebe o seu protetor. Ele falou assim, porque o dirigente que estava no coisa não permitia. Eu falei, você recebe o seu protetor. Porque ele já foi de centro de Umbanda, ele já foi da Igreja Católica, ele já foi evangélico, já foi de tudo, já passou por tudo. Mas eu falei, recebe quem é o seu protetor, independente de que seja, recebe. E ele tinha comentado comigo na cozinha
que ele era batizado nas águas. Eu falei, então mergulha nas águas e se liberta desse fluido que você está. Porque essa energia não tá ainda vinculada com você, desses irmãos. Você precisa desvincular disso. Aí ele conseguiu, mas assim, às vezes tem essa dificuldade por isso, por não ter a permissão de receber quem ele Isso, foi, né? E eu isso. falei, receba, sentado, sem mexer os cabelos, cabeça, sentado. Isso aí. Aí depois. Porque tem centro espírita que não permite o médium receber o protetor. E aí você não consegue dar conta do médium, porque ele incorpora tudo, menos o protetor dele. Então você está no alinhamento certo. Eu gostei da sua pesquisa, então, na medida que você tiver alguma coisa interessante, você traga para nós, tá ok? É isso Obrigada. daí. Beatriz, pode perguntar. Agora sim, sempre que faz a oração no final dos trabalhos e pede para fazer uma pergunta ao anjo da guarda, se é coincidência ou não, eu já fiz a mesma pergunta por 3 vezes. E pensa numa noite conturbada que eu passo. Essa noite mesmo, eu me vi num sanatório, num hospício, mas não como louca, ali trabalhando e tentando. Quando eu me dei conta que eu estava num sanatório, eu falei, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? No meio de tanta loucura. Me causa medo, eu acabo acordando com medo e ficando meio receosa. Mas o engraçado é que já foram 3 vezes. Eu faço a mesma pergunta e sou levada para o mesmo lugar. Ótimo, perfeito. E eu pergunto para você, o que que você entende dessa mensagem do seu protetor? Que o seu passado, você está vinculado com esses espíritos. Então, você tem que abrir uma bacia específica para recolher esses espíritos do sanatório. Talvez você tenha trabalhado ali e ficou vinculada com aqueles espíritos e nasceu linda e formosa aqui, e ainda está em um vínculo com esses espíritos. Então, a minha orientação é: chama seu protetor e abra toda essa bacia para socorrer diretamente todo esse povo do sanatório, todo aquilo que está vinculado de você. Porque de uma forma direta ou indireta, eles vão influenciar na sua vida, vão influenciar no seu destino, no seu trabalho, nos seus filhos, no seu lar. Então, foi ótima essa pergunta. Só que se 3 vezes pergunta a mesma coisa, está na hora de começar a pensar na informação. Qual é? Se ela é repetida, então, faça esse trabalho. Você entendeu o que eu estou falando para você, Sim, Beatriz? eu entendi, e fez muito sentido, porque, assim, eu me sinto bem confusa, né? Eu sou uma pessoa bem confusa, eu me vejo confusa, e agora Isso. aí para tentar me entender um pouquinho mais, eu comecei a estudar psicologia, então, Ó, aí, agora então, você falando, ótimo. as coisas fizeram sentido. Isso. Então, você vai pedir permissão a Deus, à sua equipe de trabalho, a Jesus, para abrir uma bacia específica de socorro aos espíritos que estão vinculados ao seu passado. Então, há necessidade de você socorrer para você não ficar obsediada e nem perturbada por eles. Essa é a beleza da doutrina dos espíritos, do conselho, da advertência, do amparo. Então, da próxima vez que repetir uma vez, 2, 3, você fala, eu preciso socorrer. Isso aí está errado. Eu preciso socorrer. Então, o médium tem que ter essa abertura de trabalho e de atendimento, para poder aliviar a si próprio. Sim, eu Ok? entendi, eu vou fazer isso hoje mesmo. Faça assim. Será bom para você, como pesquisa também, do auxílio de outras vidas, aonde você trabalhou. Ok? Sim, obrigada. Hora que terminar, você recebe outra missão. É assim Ai, ai, que ai. funciona. Ai, ai, ai. De quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu, Pode fazer, Maria José. Araci, eu já comentei com você sobre um zumbido muito agudo que eu sinto no meu ouvido. Eu já fiz 3 audiometrias,
já tentei isolar, já tentei pedir para falar calmamente, um por um, para ver se eu conseguia definir, por eu achar de ser vários ao mesmo tempo. Só que esses dias eu assisti uma palestra de uma pessoa e ela falou o seguinte, que tem muitas pessoas que trabalham com a mediunidade que foram chipados. E quanto mais a gente está aprendendo, mais esse zumbido aumenta, que é para a gente desistir do que a gente veio para fazer. Certo? E não que eu estou, tipo assim, mas como eu trabalho no MEF, você sabe que a gente trabalha muito lá, é uma casa grande e coisa e tal, tem dia, assim, que o zumbido está tão alto que coça, eu tenho que fazer assim, ó. Aquilo coça, incomoda, como se tivesse um bicho entrando no meu zumbido. E Bom, daí eu foco um pouco, peço. Aí eu já entrei nas larvas de um vulcão para queimar. Falo, vamos queimar esse chip. Eu já tentei. Eu não sei. É alguma coisa bom, maior do que eu vou te dar, eu vou te dar uma orientação de Araci. Minha, minha orientação. Quando eu tive isso, toda essa impressão que eu tenho no meu ouvido é que eu estou macumbada. Eu estou recebendo algum trabalho de alguma macumba, não importa de onde ela venha, e nem que raio que ela é trazida. Mas quando eu sofro essa influência de labirintite, de rodar o meu quarto, que me dá dor de ouvido, que eu sou afetada no meu ouvido, de ordem geral, eu estou sofrendo uma macumbinha. Mas você já desmanchou essas macumbinhas? Então, é que nem eu falo para você. Eu já tentei conversar, queimo, eu me jogo, eu pulo dentro da larva do vulcão para queimar tudo com Não, a mas se energia. tivesse que funcionar, já teria funcionado. O que Então, você tem é uma reza. O que você tem é um pedido. O que você tem é uma ação, é uma magia. Então, você tem que trabalhar dentro de uma ordem de magia para você tirar. Entendeu o que eu estou falando para você? Esse trabalho que foi feito para você é no sentido de impedir. Alguém fez um trabalho para você parar de trabalhar na sua mediunidade, parar de ir no centro espírita, parar. Então, esse trabalho, a forma que eles acharam de te perturbar, foi no seu ouvido. Porque outros médios têm problema nos olhos, têm problema de garganta, têm dor no joelho. Quer dizer, a forma de impedimento, ela é de larga. É que no caso seu e o meu, eu fui afetada no ouvido também. Só que a hora que meu ouvido dá chilique, eu sei que eu estou macumbada, quer de uma magia, quer de onde me mandaram, é o primeiro ponto de referência para mim de ataque. Então, quando é feito esses trabalhos assim agressivos, que nos machuca, nos fere profundamente, há um impedimento, e o que quer impedir é logo a sua cabeça, quer dizer, impedir a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de você não ir, de você não comandar, necessariamente tem que ser desmanchado. Necessariamente. então, eu tipo assim, fiquei várias vezes que você pegou e falou para mim, você pegou e falou, Leninha, começa, pede para os elementares. Eu fui pedindo, fui fazendo bacia. E aí, esses dias atrás, eu assisti numa palestra, aí a mulher explicou assim, que a maioria das pessoas que estão levando o espiritismo a sério, que diz que eles chipam, que é para a gente desistir do meio do caminho, porque a gente procura na medicina, procura desmanchar, procura de tudo quanto é forma e não acontece nada. Porque ela falou assim, tá chipado. Aí ela falou assim, ó, e às vezes a pessoa não consegue. Às vezes tem que ser várias pessoas juntas para tentar fazer. E depois Ok. cuidar, porque eles vão chipar de novo. Ele falou assim, daí É, você tem que ficar ele é atenta, correto. porque Ok. provavelmente, na primeira oportunidade, eles vão fazer de Bom, novo.
porque eles não querem que você trabalhe em lugar nenhum. E quanto mais você trabalha, mais eles te perturbam. Perfeita. A colocação está perfeita. Se você não quiser sair, você conversa comigo, entra no meu WhatsApp, que eu vou marcar junto com um grupo para que nós possamos trabalhar com você, ok? Tem que entrar na linha reta, na linha correta, para você poder desmanchar, tá bom? Essa aula hoje, ela tem mais de 10.000 anos. 10.000 anos. A proposta que foi escrita pelo passado, pelos grandes médiuns, pelos espíritos daquela época, deixaram uma proposta que ela é muito parecida com outra forma de falar, mas é a mesma que nós encontramos hoje, traduzindo. Então, o que foi falado naquela época, que foi escrito na pedra pelos médiuns, porque naquele tempo se escreviam-se nas pedras, ou na madeira, ou na argila. A argila, então, era escrita, depois ela era queimada. Então, se guardavam aqueles cadernos no bronze, no cobre, sempre eram escritos em algum material que pudesse ficar no tempo, porque eles perceberam que os pergaminhos eles podiam estragar se não fossem bem conservados e secos. Então, de ordem geral, as folhas de bronze foram muito usadas naquela época, através de furinhos, e assim as pedras, né? Como toda essa mensagem foi colocada, então vieram, sim, naquele tempo, espíritos com autoconhecimento para ajudar a humanidade, para preparar a humanidade para o seu crescimento, o seu aprimoramento. É belíssima a mensagem deixada na pedra. Então, nós vamos ver que hoje, nós podemos colocar assim, nossa, nós vemos uma perturbação tão grande, uma desordem tão grande, mas nós temos motivos reais que nos causam esse dano, desde a alimentação, desde o ar, desde tudo aquilo que nós usamos, todo o processo obsessivo, o retorno dos espíritos umbralinos que estão nascendo nessa época, porque numa renovação, todas essas almas umbralinas terão que nascer, terão que se reencarnar, terão que passar por escolas, orientações, pais, mães, para não retornarem às bases umbralinas, para serem socorridas às escolas, hospitais, aos pronto-socorros. Então, todo o trabalho que hoje já deveria estar sendo feito, no meu entendimento, ele está retardado, está perdendo essa missão, principalmente dos médiuns. Porque os médiuns, eles podem ser levados às escolas espirituais, aos parques de evangelização. Nós podemos ouvir os grandes instrutores, os grandes trabalhadores, todos aqueles grandes espíritos. Nós podemos assistir aulas com ele. Mas o que nós temos hoje? A pessoa perturbada pela droga, pela bebida, pela ociosidade, pelo fluido ambiental, os desajustes de todas as ordens, o desequilíbrio de todas as ordens. Então, existe a dificuldade de estudar, a dificuldade de entrar numa escola espiritual, a dificuldade de ouvir os grandes mestres, os anjos guardiões, as equipes de trabalho. Então, nós estamos vivendo uma época em que a mediunidade precisa ser cuidada com muito carinho, com muita ternura, para desenvolver, porque a Terra se encontra nessa perturbação. Então, às vezes, nós ouvimos, não vai ser retirado esses espíritos, vai passar um planeta aqui, um chupão e vai levar. Todos terão que ter uma oportunidade de nascer novamente. Então, a mediunidade de cada médium, trabalhar no seu lar, trabalhar na sua família, trabalhar nos seus entes queridos, cumprir a sua missão, nós poderemos chegar a um êxito. Então, a compreensão a respeito do trabalho da mediunidade, ela foi totalmente fechada, bloqueada, impedida, neutralizada, quer pelas religiões, quer pelas pessoas.
Até hoje, nós temos centro espírita que não permite receber o protetor, o anjo de guarda, os espíritos orientadores. Então, fica ali naquele evangelinho, mas aquilo é preciso estudar muito, é preciso compreender, é preciso saber. Médium tem que estudar aquilo que é rápido. Se você me perguntar assim, se lê um romance, nunca li um romance. Eu nunca tive tempo para ler um romance. Eu leio sim, estudo obras de estruturas, obras que me dão conhecimento, obras que eu posso pesquisar. A obra básica mora aqui do meu lado. A revista Espírita mora aqui do meu lado, é minha vizinha, bem pertinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês como elas ficam bem pertinho de mim. Olha aqui, ó. Bem pertinho de mim. Toda a obra básica. Porque é interessante, a hora que eu pego um livro, eu acho a resposta imediata daquilo que quero. Então, eu procuro deixar a minha pesquisa muito perto de mim. E esse ano, eu estou explicando, estudando toda a revista Espírita na medida do possível. Eu abro e encontro resposta. Abro e encontro respostas. Então, é preciso que nós nos dediquemos a um conhecimento rápido e eficiente. Eu diria para vocês, não percam tempo de ler romance, nem A Violeta na Janela. Ah, vai encontrar lá, se eu não me engano, que é um livro que fala que os espíritas, tem livros que vêm, que fala que os espíritas estão tudo no umbral. Os médicos que não trabalharam, não cresceram, não produziram, é os que dão mais problema depois da morte. Ficam chorando porque nada fizeram. Então, a mediunidade, ela tem que ser trabalhada a nível de mediunidade. A nossa mente é capaz de levar um alcance imensurável de energia. Com a ajuda dos espíritos, nós podemos ajudar e muito. Então, a mediunidade, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser trabalhada, por mais difícil que ela seja. No futuro, sejam bons dirigentes, sejam aquele que quer orientar, aquele que quer esclarecer, mas é preciso que você tenha uma base bastante sólida para você ajudar a sua própria família. Porque os núcleos familiares é onde nós mais crescemos e mais desenvolvemos dentro dos grupos familiares. Nós não podemos deixar de sair dos grupos familiares, porque é no seio da família que nós temos estrutura. Porque a família reunida, nós somos capazes de orar e vencer todas as dificuldades. Então, hoje eu vejo o grupo familiar com 2, 3 médios, ou até 5, 6, 7, é o melhor grupo. É o melhor grupo. É o grupo familiar. Que nós somos capazes de nos auto-auxiliar. E podemos vencer com grande facilidade. Um por todos e todos por um. Então, eu deixo essa minha mensagem para vocês, de crescimento. E hoje nós vamos estudar a Tábua de Esmeralda, com um estudo muito grande, escrito nas pedras. E que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Pai de infinita misericórdia, mantenedor do equilíbrio universal. Nesse momento, Pai amado, nós elevamos a nossa gratidão, expressada nas simples palavras de amor que nos traduz a vossa criação. E assim, Pai amado, agradecemos do fundo dos nossos corações a abertura das nossas mentes para podermos trabalhar um pouco mais para o nosso aperfeiçoamento, fazendo com que, Senhor, possamos externar dos nossos corações o melhor de nós, que é o amor, que é a fraternidade em ação, na caridade com Jesus. Assim, Pai amado, nesse momento nós agradecemos profundamente todo o seu amor que envolve a criação
todo o seu amor que envolve tudo que criasse, Senhor, onde todos nós temos a oportunidade de aprender, de exercitar, para podermos crescer e sermos luminosos em tua presença. Agradecemos também, Senhor, os amigos que nos rodeiam, espirituais, os amigos encarnados, que traduzem para nós o conhecimento, traduzem para nós essa sabedoria para que nós possamos ter um caminho mais livre e mais objetivo para atingirmos a nossa objetividade, que é o crescimento espiritual. E nesse momento, Senhor, também pedimos para todo esse grupo de amor, que a sua paz, a sua luz envolva todos nesse carinho fraterno, que possamos ter, Senhor, ajuda e amparo desses amigos queridos para podermos, então, expressar a grandeza do seu amor no nosso humilde trabalho do dia a dia. Que possamos também, Senhor, nesse momento, externar a nossa gratidão para nossa querida irmã Araci, que traz com muito amor e carinho para todos nós a sabedoria das suas pesquisas, dos seus ensinos. E assim, Senhor, pedimos também que a nossa noite seja auspiciosa para podermos estar trabalhando no mundo espiritual, junto com os nossos entes queridos, aprendendo, estudando e servindo. E assim, Senhor, também possamos ter uma semana de trabalho, de amor e servidão. E assim, querido Pai, querido Mestre Jesus, amigos benfeitores espirituais, receba nesse momento de todos nós a expressão carinhosa, amorosa, dizendo que o Pai ama seu filho e o filho ama seu Pai. E assim, Senhor, sê conosco, hoje e sempre, nesse aprendizado de amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento feliz pelos quais estamos vivenciando com alegria. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.